os limites da prevalência do negociado sobre o legislado após a reforma trabalhista, a inconstitucionalidade do art. 611 da CLT. Ana Lúcia Martins. Introdução. A negociação coletiva é um assunto recorrente e discutido de forma significativa pelo direito do trabalho. A questão ganha importância quando se trata de temas como, por exemplo, a hierarquia das fontes no direito do trabalho. Notadamente, o questionamento acerca da negociação coletiva, nesse contexto, alcança bens jurídicos de extrema importância, já que os direitos dos trabalhadores, consagrados como direitos fundamentais sociais, são norteados por princípios que não podem ser ignorados pelo operador do direito, a exemplo do princípio da norma mais favorável. Assim, salienta-se o grau de importância hierárquica das normas coletivas de trabalho comparadas ao que prevê a CLT. Nesse viés, traz-se à discussão o presente estudo com o afã de aferir como vem se posicionando a jurisprudência diante das situações que são levadas à apreciação do Poder Judiciário e, nesse passo, verifica-se que a norma mais favorável ao trabalhador deve ser aplicada. Não se pode ignorar que, segundo o princípio supracitado, é lícito até mesmo afastar a aplicação hierárquica das normas, o que, de forma objetiva, implica que determinado dispositivo legal, com prevalência sobre outro, poderá ser proferido desde que não contrarie a lei. Ademais, a reforma trabalhista imprimiu significativas mudanças, impondo força de lei às normas trabalhistas negociadas. Tal fato é elogiável por alguns em virtude da autonomia que têm os sindicatos e demais órgãos defensores dos interesses das categorias. Destarte, é criticado por outros em virtude da possibilidade de flexibilização e mitigação dos direitos trabalhistas conquistados ao longo dos tempos. Portanto, analisar a hierarquia da negociação coletiva, em vista a trazer a validade do negociado sobre o legislado, principalmente diante da reforma trabalhista e, consequentemente, a inconstitucionalidade do art. 611-A, da CLT, é a finalidade da presente pesquisa que demonstra tanto a relevância quanto a atualidade do tema. Relativamente à metodologia, parte-se do método dedutivo para, no que tange ao método de procedimento, trazer-se a natureza descritiva, pautada na técnica documental indireta, através da utilização do levantamento bibliográfico e jurisprudencial utilizados como elementos para a compreensão do tema. 2. Direito coletivo do trabalho no Brasil. A reforma trabalhista, implementada pela Lei N. Graus 13467-2017, trouxe inúmeras mudanças para o direito do trabalho, refletindo na negociação coletiva e ampliando sua incidência. Contudo, é necessário compreender como se encontra regulamentada a negociação coletiva no direito brasileiro. 2.1 Evolução histórica do direito coletivo do trabalho no Brasil. No contexto brasileiro, das crises e conflitos, surge a figura dos sindicatos como intermediários das negociações. Porém, sua legitimidade para atuar frente às negociações coletivas, como legítimo representante das partes, foi reconhecida na Constituição da República, conforme pontua Enoque Ribeiro dos Santos. No Brasil, a estrutura sindical foi moldada durante o Estado Novo, durante o governo de Getúlio Vargas, que propugnava estabelecer em nosso país uma réplica do Estado corporativo inspirado no fascismo de Mussolini. Muito embora a legislação contemplasse o instituto da negociação coletiva e disciplinasse a matéria de forma detalhada, sob o título de convenção coletiva,
o regime político prevalecente não ensejava a liberdade de atuação de que o sindicato necessitava. Dessa forma, na época, inexistiam condições políticas e econômicas que fomentassem a negociação coletiva. Foi somente com o advento da Constituição de 1988, que a estrutura sindical brasileira foi radicalmente alterada, introduziram-se vários aspectos de democracia sindical, com razoável valorização da negociação coletiva. Anote-se, ainda, que a Constituição de 1988, além do reconhecimento a vários direitos individuais trabalhistas, consagrados nos art. 7º, foi a primeira a tratar com clareza a negociação coletiva, quando em seu art. 8º estatui a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Para tanto, importante resgatar a evolução normativa da negociação coletiva no sistema legal brasileiro, pois para se chegar à atual conjuntura, se fez necessário percorrer um longo caminho. Seguindo a evolução cronológica apresentada por Santos, o processo de desenvolvimento da legislação brasileira, sobre as negociações coletivas, teve seu ponto de partida no Decreto nº 2176111932. Como ressalta Amaury Mascaro Nascimento, tal diploma aparece como o instrumento legal para a autorização da negociação coletiva no direito pátrio. Semelhantes são os ensinamentos de Ana Marcia Braga Lima, que ao dissertar sobre a evolução histórica da convenção coletiva no ordenamento jurídico brasileiro pontua que, em 1930, o novo regime preocupou-se com a organização das classes trabalhadoras. Um dos seus primeiros cuidados foi criar leis capazes de dar organização coletiva às forças de produção e de trabalho, como o Decreto nº 19.770 de 19 de março de 1931, sobre sindicalização, o Decreto nº 21.396 de 12 de maio de 1932, sobre as comissões mistas de conciliação, e o Decreto nº 21.761 de 23 de agosto de 1932, que instituiu a Convenção Coletiva de Trabalho, entre nós, sob a inspiração da Lei Francesa de 1919. Este decreto diminuiu o aspecto normativo e regulamentador da Convenção Coletiva, para dar maior ênfase ao convencional. Com o advento da Constituição de 1934, o Instituto foi tratado no art. 121, primeiro, a linha J. A Constituição de 1937, estendeu os efeitos dos contratos coletivos a sócios e não sócios dos sindicatos estipulantes, ficando um conteúdo obrigatório mínimo para os mesmos, conforme a seguir demonstrado. A Constituição de 1937, traduziu fielmente a disposição da Carta del Lavoro, de abril de 1927, Itália, passando a denominar a Convenção de Contrato e atribuindo às associações legalmente reconhecidas como sindicatos a estipulação de contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus associados. Em 1939, destaca Santos, o advento do Decreto-Lei nº 1237, que organizou a Justiça do Trabalho e investiu no Conselho Nacional do Trabalho de poderes para estender, a toda a categoria, nos casos previstos em lei, os contratos coletivos de trabalho. No ano de 1943, foi publicada a CLT, que é um marco na legislação brasileira, cujo objetivo principal é a proteção do trabalhador, frente às demandas do mercado. Segundo Sérgio Pinto Martins,
o objetivo da CLT foi apenas o de reunir as leis esparsas existentes na época, consolidando-as. Ainda, segundo Santos, a CLT regulou de modo mais amplo a Convenção Coletiva de Trabalho, como instrumento normativo de efeito erga omnes sobre toda categoria representada pelo Sindicato Único. Nesse passo, a Constituição de 1946, conforme leciona Melhoranza, caracteriza-se pelo seu conteúdo social, voltado ao proletariado. Estabelecendo a participação dos empregados nos lucros, art. 157, quarta, repouso semanal remunerado, art. 157, sexta, e restabeleceu o direito de greve, art. 158. Ainda, a Constituição de 1946, em seu art. 157, inciso 13, mudou a denominação de contrato para Convenção Coletiva de Trabalho. Como pontua Santos, manteve o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho, além de ter inserido a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, investindo-a de poderes normativos, para, nos dissídios coletivos, estabelecer normas e condições de trabalho, art. 123, segundo. O Decreto-Lei nº 2291-967, por sua vez, criou o nível de negociação coletiva até então inexistente no Brasil, os acordos coletivos entre sindicato da categoria e uma ou mais empresas. Segundo ensina Melhoranza, com o advento da Constituição de 1967 houve a nacionalização do trabalho, em que ampliou o grupo de pessoas que poderiam administrar empresas jornalísticas no Brasil, estendendo, assim, as vagas de trabalho. Finalmente, foi promulgada a Constituição Federal da República de 1988, verdadeiro divisor de águas na tutela dos direitos dos trabalhadores, tanto no plano individual, quanto no plano coletivo, como ressalta Santos. Portanto, somente a partir da Constituição de 1988 é que o Instituto da Negociação Coletiva veio ser expressamente reconhecido, lhe dando força normativa constitucional, possibilitando aos trabalhadores e empregadores resolver as controvérsias. Nesse sentido, são os ensinamentos de Carlos Henrique Bezerra Leite. As constituições brasileiras anteriores à Carta de 1988 não previam expressamente a negociação coletiva, embora a admitissem implicitamente, porquanto reconheciam a Convenção Coletiva de Trabalho. A atual Constituição, portanto, além de reconhecer como direitos fundamentais dos trabalhadores a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho, art. 7º, XXVI, passou a tratar especificamente da negociação coletiva no seu art. 8º inciso 6º, que diz, e obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Em nível infraconstitucional, apenas a CLT no seu art. 616, 1 graus 2 graus e 4, cuidou da negociação coletiva. Dentro dos parâmetros e limites impostos pela Constituição vigente, é possível convencionar, por meio da negociação coletiva, direitos fundamentais do trabalhador desde que não sejam direitos de indisponibilidade absoluta. Dessa forma, poderão ser convencionados conforme a ordem jurídica, a redução de salários, a compensação ou redução da jornada de trabalho quando o trabalho for realizado em turnos interruptos de revezamento e compensação de horários conforme se depreende do art. 7º, 6ª, 13 e 14, explica Santos.
Portanto, a possibilidade de negociar direitos deve, além de respeitar os limites impostos pela legislação, respeitar princípios basilares do direito do trabalho, mais especificamente os que regem a negociação coletiva de trabalho, princípios que serão a seguir abordados. 2.2 Sistema Confederativo Brasileiro. Francisco Ferreira Jorge Neto e Gilberto de Quadros Pessoa Cavalcante definem o direito coletivo do trabalho como o conjunto de normas elaboradas pelo Estado e pelas organizações dos trabalhadores e empresários, o qual tem por objetivo disciplinar as relações coletivas de trabalho e solucionar os conflitos que surgem dessas relações. A Constituição Federal de 1988 determina, no seu artigo 8º, inciso 6º, a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Sobre a questão da organização sindical no Brasil, Maurício Godinho Delgado conceitua sindicatos como entidades associativas permanentes, representantes dos trabalhadores da mesma categoria e que têm o objetivo de solucionar conflitos coletivos e defender os interesses trabalhistas. Não só em razão da determinação legal, a presença sindical se faz necessária, mas também em razão das diferenças existentes entre os polos contratantes, conforme assinalado por Lucilde de Ajuda Lira de Almeida que também na negociação, os empregados de antemão, já são parte vulnerável, em face da situação de presumida dependência econômica relativa ao emprego. Para suprir esta situação é necessária e obrigatória a intervenção sindical, que os represente e até mesmo os substitui, na hipótese da substituição processual na Justiça do Trabalho. Portanto, o poder de autorregulamentação através da negociação coletiva é conferido aos entes coletivo que atuam como contratantes coletivos através de seus representantes sindicato obreiro e empresa ou sindicato patronal. Nesse sentido, destaca-se a presença obrigatória dos sindicatos nas contratações coletivas, como de fundamental importância no desenvolvimento da negociação coletiva para o pleno alcance das demandas pleiteadas e na conservação dos direitos trabalhistas então conquistados. Segundo Nascimento, a legitimação para negociar, figurando como sujeito da contratação coletiva, é das organizações sindicais ou de grupos não formalizados como sindicatos. Nesse viés, o art. 8º da CF/88 apresenta as autonomias sindicais. 1. Livre associação profissional ou sindical. 2. Vedação de interferência e intervenção do poder público na organização sindical. 3. Inexistência de prévia autorização estatal para a fundação de sindicatos. 4. Proteção à atividade sindical dos dirigentes sindicais sob a forma de estabilidade de emprego. 5. Base territorial não fixada pelo Ministério do Trabalho, cabe somente aos trabalhadores fixar a base territorial, não podendo ser inferior a um município. Algumas competências dos sindicatos mencionadas no art. 513 da CLT são: a. Representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. B. Celebrar contratos coletivos de trabalho. C. Eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal. D. Colaborar com o Estado,
como órgãos técnicos e consultivos, no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. E, impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. CLT, art. 513. O sistema confederativo brasileiro se organiza em forma de pirâmide, com 3 tipos de entidades, de hierarquia diferenciada: os sindicatos, as federações e as confederações. Nesse contexto, Mariângela Guerreiro Melhoranza ensina que as federações são entidades sindicais de segundo grau e compreendem a reunião de, pelo menos, 5 sindicatos de igual categoria profissional. Salienta que tais entidades representam apenas os sindicatos. Quanto às confederações, descreve a autora como entidades sindicais de maior grau numa determinada categoria e, para sua formação, devem-se agregar pelo menos 3 federações do mesmo ramo de atuação. Por fim, no que tange às centrais sindicais, releva-se que as mesmas não fazem parte do sistema adotado. No tópico, Gustavo Felipe Barbosa Garcia afirma que as centrais sindicais são órgão de cúpula, intercategorias, de âmbito nacional, coordenando os demais órgãos, sem integrar o sistema sindical. Mas, pode-se afirma que são o que há de mais representativo no movimento sindical brasileiro, mesmo sem integrar o sistema confederativo sindical. 2.3 Instrumentos negociados, Convenção Coletiva x Acordo Coletivo. A negociação coletiva, enquanto instrumento potencializador do equilíbrio nas lutas trabalhistas, se revela de grande importância na busca da solução dos conflitos inerentes ao interesse coletivo, que, diferentemente do conflito individual, é mais amplo e envolve diferentes atores. Com efeito, ainda que seja considerada forma de expressão de uma vontade coletiva e meio mais efetivo de solução dos conflitos trabalhistas, a concretização da negociação coletiva deve observar o procedimento estabelecido pelo ordenamento jurídico vigente consoante nos arts. 612, 616 e 617 todos da CLT. Tais procedimentos são exigências jurídicas impostas pela lei vigente onde possibilitam a flexibilização de direitos inerentes às convenções e acordos coletivos desde que observados esses limites legais conforme aponta Leite. No que diz respeito ao conteúdo da CCT, parece-nos que ela deve ter por objeto a melhoria das condições sociais dos trabalhadores, razão pela qual somente em situações excepcionais serão admitidas as condições que lhes sejam menos benéficas. A rigor, existem limites acerca do conteúdo da CCT, os quais decorrem das normas de ordem pública e da ponderação entre o princípio da proteção que abrange os princípios da norma mais favorável, da condição mais benéfica e do indúbio pro operativo, e a possibilidade de flexibilização em pejos previstas em lei. Os instrumentos negociados, por meio da negociação coletiva, são o Acordo Coletivo do Trabalho e a Convenção Coletiva de Trabalho. Os acordos coletivos se constituem entre o sindicato e uma empresa, ou um conjunto de empresas, da correspondente categoria econômica, e sua aplicação e validade será no âmbito da empresa ou das empresas acordantes. O acordo coletivo está expresso na Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 611, primeiro, que dispõe: 1 graus é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica,
que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações de trabalho. A convenção é sempre intersindical, já nos acordos não é necessária a presença do sindicato no polo empresarial, porém é imprescindível que a pactuação obreira seja firme através do respectivo sindicato. Ainda conforme Delgado, hoje já se pacificou o entendimento de que a Carta de 1988, ao considerar obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, não fez menção a sindicato representante dos empregadores, mas tão somente da entidade sindical trabalhadora, inexistindo, portanto, invalidação do Instituto Acordo Coletivo a contar da vigência da nova Constituição. Importa registrar que o conteúdo dos acordos, bem como as disposições relativas ao seu depósito nos órgãos competentes do Ministério do Trabalho, é regido basicamente pelos mesmos dispositivos que dispõem sobre as convenções coletivas. Não são grandes, portanto, as diferenças entre convenção coletiva e acordo coletivo, basicamente no que tange à representatividade e à abrangência. A convenção coletiva incide em um universo mais amplo, caracterizado pela base profissional e econômica representada pelos respectivos sindicatos, patronal e empregados, abrangendo todas as empresas e empregados englobados nas suas categorias econômicas e profissionais. Por outro lado, o acordo coletivo é mais restrito, atingindo apenas os empregados vinculados à empresa ou conjunto de empresas que tenham subscrito os referidos diplomas, estando no polo ativo e passivo das negociações, conforme preceitua a norma constitucional, o sindicato obreiro e uma ou mais empresas da correspondente categoria. A convenção coletiva resulta das negociações obtidas entre entidades sindicais, sindicatos patronais e sindicatos dos empregadores, sendo necessária a participação sindical em ambos os polos da negociação conforme se desprende do seu conceito na CLT. Art. 611 Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais do trabalho. Nas convenções coletivas os sujeitos são sempre entidades sindicais, sindicatos, federações e confederações. Nem se pode dizer que o sindicato é parte nos acordos pelo fato de seu papel se reduzir à simples convocação de uma Assembleia Geral dos diretamente interessados, sindicalizados ou não. Assim, seu conteúdo e regulamentação estão dispostos no art. 613 e seguintes, da Consolidação das Leis do Trabalho submetida, portanto, a regras pré-determinadas pela legislação, sendo que seu conteúdo será válido apenas para o prazo de vigência. As condições ajustadas à época da convenção coletiva, a elas ficam subordinadas, sob pena de nulidade da cláusula individual ajustada, conforme o art. 619 do Diploma Legal em Comento. Todas as cláusulas podem ser rediscutidas, renovadas, ou não, em cada convenção, art. 615, CLT. Nesse sentido, Maurício Godinho Delgado diz que a diferença entre acordo e convenção coletiva está em relação às partes envolvidas e à abrangência das regras jurídicas. Ressalta que a convenção coletiva abrange entidades sindicais dos empregados e dos empregadores. Importante aqui resgatar que a negociação coletiva, mesmo que atue como um instrumento pacificador e democrático dos conflitos trabalhistas,
deve sempre disponibilizar a melhoria dos direitos da classe obreira, e não atuar como facilitadora da supressão pura e simples desses direitos. Nessa senda, é que a figura de um sindicato independente e estruturado se torna indispensável, representando ou substituindo a figura do empregado nesse conflito de interesses em face de vulnerabilidade e a predominância da classe patronal sobre a classe trabalhadora. As mudanças são extremamente necessárias, pois o atual sistema sindical e os meios negociais estão comprometidos perdendo seu poder, conforme assevera Almeida quanto à situação atual dos sindicatos. Enquanto persistir o fantasma do desemprego com a gravidade com a qual se apresenta atualmente, o sindicato, como representante da classe trabalhadora, será diretamente afetado. Igualmente, com relação do grupo representado, o próprio desemprego é fator de redução no número de sindicalizados. Aliado a isso, a vulnerabilidade sindical diante da classe patronal, consequentemente, desestimula o ingresso de novos filiados. Assim entra-se num círculo vicioso em que os fatores que desencadeiam a perda da força do sindicato, interagem-se e a consequência é o agravamento da situação. E diante desse quadro de efetivo enfraquecimento, o espaço que sobra para que mediante da negociação coletiva sejam ampliadas as garantias mínimas de proteção ao trabalho é cada vez mais reduzido. Portanto, o êxito da negociação coletiva não está no instrumento adotado, mas sim na efetiva representatividade da entidade da categoria, na autonomia sindical, na garantia de liberdade, no sistema de proteção ao emprego, dentre outras questões. Logo, não se pode negar a importância da negociação coletiva como instrumento essencial para a melhoria das condições sociais dos trabalhadores e para o aperfeiçoamento das relações entre o capital e o trabalho. Contudo, face ao conteúdo apresentado, a negociação coletiva deve ser efetivamente concretizada na realidade social brasileira em observância ao procedimento previsto na ordem jurídica vigente e impreterivelmente mediada pelos sindicatos obreiros como condição de sua validade. 3. Reforma trabalhista, prevalência do negociado e a flexibilização dos direitos trabalhistas. A reforma trabalhista implementou inúmeras mudanças na consolidação das leis do trabalho, alterando a dinâmica das relações de emprego. Nesse contexto, a flexibilização dos direitos dos trabalhadores em virtude da prevalência do negociado sobre o legislado. Para isso, é importante compreender o que é a flexibilização e como ela se opera. 3.1 Prevalência do negociado sobre o legislado. A primeira questão a se ressaltar é que as normas de origem estatais ou heterônomas, bem como as autônomas, criadas a partir da negociação coletiva, e instrumentalizadas via convenção coletiva ou acordo coletivo, regem as relações coletivas de trabalho. Contudo, as normas de origem estatal são aquelas produzidas pelo Estado, no exercício do seu poder legiferante, com o atributo da imperatividade. Estas normas são gerais, abstratas e codantes. Do seu processo de elaboração não participam diretamente os seus destinatários, os quais se limitam a cumpri-las. Por outro lado, as normas autônomas são aquelas obtidas com fruto da negociação coletiva. Têm conteúdo de norma, tal como a força cogente. No entanto, diferenciam-se das normas estatais quanto à forma, posto ter estrutura de cláusulas obrigacionais. Além disso, Maria Cecília Máximo Teodoro esclarece que, ao serem elaboradas, contam com a participação direta dos seus destinatários,
sendo esta uma das características marcantes dos instrumentos resultantes da negociação coletiva, notadamente os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho. Contudo, antes de adentrar no conflito que se instaura entre as normas heterônomas e as normas autônomas no âmbito do direito do trabalho, cumpre registrar que este conflito hierárquico é de suma importância. Como disserta Dania Fiorin-Long, de forma peculiar, a ordem jurídica trabalhista é pluralista, constituída de um direito estatal e um direito não estatal, sendo este composto por convenções e acordos coletivos, dentre outras normas. Desta feita, essa relação entre as normas estatais e as negociadas é dilema que permeia a problemática da hierarquia e prevalência, ainda quanto qual delas melhor atende às demandas dos atores envolvidos no conflito de interesses, ou seja, qual melhor tutela os interesses dos trabalhadores na análise do caso concreto. Por sua vez, Nascimento, ao discorrer sobre as diferenças e peculiaridades da normativa proveniente da negociação coletiva e a elaborada pelo Estado, assevera que a negociação coletiva é como procedimento, mais simplificada que a lei. Menores são seus trâmites. Além de mais simples, é mais rápida. A negociação tem maior possibilidade de atender às peculiaridades de cada setor econômico e profissional, ou cada empresa para a qual é instituída. A legislação é geral, uniforme para toda a sociedade. A negociação é específica para segmentos menores. Permite a autorregulamentação de detalhes que a lei, norma de ordem geral, para toda a sociedade, não pode nem deve reger. A legislação é o veículo da concretização do princípio protetor. Os direitos fundamentais do trabalhador devem ser assegurados pela lei. Os direitos humanos sociais têm como fundamento a necessidade de estabelecer garantias mínimas e inderrogáveis que a negociação coletiva nem sempre pode assegurar. Existem direitos trabalhistas que não podem ser entregues à liberdade convencional. Não obstante, há quem afirme que a norma autônoma, como máxima expressão da liberdade de negociação entre os agentes sociais, deve prevalecer sobre as normas estatais heterônomas. De outro lado, posicionam-se aqueles que, temendo a supressão das garantias conferidas pela lei aos trabalhadores, advogam a prevalência do legislado, como bem lembra Teodoro, o que demonstra estar a discussão longe de ser pacificada. Fato é que, apesar de melhor responder às particularidades das demandas coletivas no conflito trabalhista, os instrumentos normativos instituídos via negociação coletiva não poderão derrogar a lei em razão da supremacia das leis que são de ordem pública, como pontua Nascimento. Ademais, entre a negociação coletiva e a lei vigente sempre haverá discussão sobre que tem maior poder ou qual prevalece sobre qual, mas é certo modo, legislação estatal e coletiva interagem quando a própria lei permite sua flexibilização em determinados casos. Porém, alguns estudiosos defendem que a lei se sobrepõe à Convenção Coletiva de Trabalho. Ícaro de Souza Duarte, por exemplo, preconiza que a Convenção Coletiva de Trabalho não se encontra em nível superior ou inferior às normas estatais, já que são igualmente válidas, cabendo ao intérprete, na análise do caso concreto, aferir qual é mais favorável ao trabalhador, e assim aplicá-la. E acrescenta:
A convenção coletiva de trabalho tem natureza jurídica preponderantemente normativa, sem excluir o caráter contratual. Em razão dessa natureza jurídica preponderantemente normativa, as convenções coletivas de trabalho ocupam a mesma posição hierárquica que a lei estatal infraconstitucional e, por derradeiro, que não há duas normas válidas, convenção coletiva e lei infraconstitucional, e se opta pela que atribui melhores condições de trabalho, mediante o princípio da norma mais favorável. Uma vez que, o que realmente ocorre é a revogação, parcial ou total, da lei pela convenção coletiva de trabalho, e que quando esta fere as condições mínimas de trabalho reconhecidas pela Constituição Federal, inclusive em leis infraconstitucionais, mediante o princípio do não retrocesso social, será declarada inválida, sem se recorrer ao princípio da norma mais favorável. A primazia da lei sobre a norma coletiva, segundo Arnaldo Susekin, dá-se em razão de esta não poder conter cláusulas que entrem em choque com a lei, mas sim complementá-la, aludindo à importância da participação estatal como norma garantidora de direitos, pois, há um conjunto mínimo de direitos, irrenunciáveis, que deve receber tratamento legislativo, ao lado das normas indutoras da negociação. Por isso cumpre distinguir as regras de conteúdo e as regras de forma. Ao Estado incumbe lançar o núcleo duro de garantias mínimas para os trabalhadores, conteúdo, e lhes assegurar mecanismos de veiculação de defesa de seus interesses, como são, por excelência, os sindicatos, forma, num ambiente de liberdade sindical. Aquela intervenção legislativa se produz com intensidade dosada para que o Estado não se substitua aos sindicatos, o que conduziria estes, por consequência, a abdicar das funções justificadoras de sua existência. As demais normas, contudo, devem ser de sustento e de respaldo à negociação coletiva, estimulando-a, viabilizando-a, além das normas dispositivas, um segundo estágio anelar de proteção ao trabalhador. Por essa via, os atores sociais poderão evoluir, postando-se mais para o lado da autonomia ou da heteronomia, conforme haja maior ou menor representatividade sindical e densidade negocial coletiva. Segundo Susekin, o afastamento total do Estado, numa atitude omissiva, também não é a posição correta, já que a Constituição brasileira reconhece as desigualdades sociais e regionais, arts. 3ª e 170, 7ª, e imputa ao Estado, basicamente, o dever de reduzi-las. Nessa esteira, pode-se reconhecer que a negociação coletiva tem maior possibilidade de atender às peculiaridades de cada setor econômico e profissional, por ser mais específica e para segmentos menores, ao contrário da norma geral que é para toda a sociedade. Porém, deve estar focada para sua função originária, solução dos conflitos na busca de melhorias das condições de trabalho, e não como instrumento de opressão e diminuição de direitos trabalhistas, devendo os preceitos negociados estarem em harmonia com as normas estatais. 3.2 Análise do art. 611A da CLT. A reforma trabalhista, implementada pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, entrou em vigor 120 dias após a sua publicação. Tal diploma alterou a CLT e outros diplomas legais, buscando a adequação da legislação aos atuais vínculos trabalhistas, como se extrai da sua ementa. Cabe enfatizar que as negociações previstas na CLT somente serão válidas se cumprirem algumas exigências, como intermediação por sindicatos legítimos das categorias,
formalização e publicação adequados, duração máxima de 2 anos e sem vigência automática, como dispõe o art. 614 da CLT. Dessa forma, a nova lei é regrada pela intervenção mínima do Estado nas relações trabalhistas, em que os sujeitos passam a estabelecer as condições de trabalho. A Lei 13.467/17 especifica, de forma exemplificativa, no artigo 611-A, as matérias que podem ser objeto de negociação coletiva, sendo que as regras dispostas em instrumentos prevalecem sobre a legislação vigente, o qual dispõe. Art. 611-A. A Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho, observados os incisos 3ª e 6ª do caput do art. 8º da Constituição, têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre redação dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017. E, pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Segunda, banco de horas anual. Terceira, intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Quarta, adesão ao Programa Seguro Emprego, PSE, de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015. V. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Sexta, regulamento empresarial. Sétima, representante dos trabalhadores no local de trabalho. Oitava, teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente. Nona, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado. E remuneração por desempenho individual. X, modalidade de registro de jornada de trabalho. 11, troca do dia de feriado. 12. Enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres, incluída a possibilidade de contratação de perícia, afastada a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que respeitadas, na integralidade, as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 13. Revogado Medida Provisória número 808, de 2017. 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. 15. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Primeiro, no exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no 3º do art. 8º desta consolidação. Segundo, a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Terceiro, se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Quarto, na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Quinto, os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho participarão, como litisconsortes necessários,
em ação coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos, vedada a apreciação por ação individual. Assim, por força do dispositivo em comento, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho prevalecem sobre a legislação. De acordo com Volia Bonfim Cassar e Leonardo Dias Borges, o dispositivo em comento autorizou a ampla flexibilização e, apesar de ter enumerado as matérias que podem ser negociadas, reduzidas ou suprimidas, o seu caput aponta a expressão entre outros, permitindo a ampliação dos direitos submetidos à negociação coletiva. Complementam os autores que, em virtude das recentes alterações, a norma coletiva poderá autorizar descontos além daqueles previstos em lei, autorizar penhora de salário, redução ou mesmo supressão do sobressalário, desde que não se trate de direito garantido pela Constituição. Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado também enfatizam que, embora seja a negociação coletiva veículo de melhoria e aperfeiçoamento, nunca foi tão incentivada no Brasil como atualmente, apesar de desde o advento da Constituição de 1988 ter ganhado destaque na atual ordem constitucional. Não obstante, os autores criticam a exacerbação dos poderes da negociação coletiva por força da Lei nº 13367/2017, principalmente pelo largo rol de temas coletivamente negociados, o que promove alargamento extremado e desproporcional dos poderes da negociação coletiva trabalhista, em particular no que toca à sua nova prerrogativa de deteriorar as condições contratuais. Em meio a essas mudanças, estudiosos como Cassar e Borges questionam se o art. 611-A da CLT, que de forma expressa se refere à prevalência do negociado sobre o legislador, encontra limites em outros dispositivos legais, a exemplo dos arts. 58 e 59 da CLT. E respondem que somente o tempo apresentará tal resposta, mormente quando os tribunais começarem a se pronunciar. Porém, defendem a tese de que o legislador buscou superar os limites estabelecidos pela lei, tanto que considerou, por exemplo, a possibilidade de negociação sobre a jornada de trabalho, não reconhecendo esta como norma de medicina e segurança do trabalho. O abuso de direito é a prática de prerrogativas individuais de forma exacerbada e fora dos limites normas baseados em comportamentos e direito, razão pela qual foi dada extrema importância aos direitos mínimos constitucionais. Nesse sentido, Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa e Maria Celina Budin de Moraes acrescentam: a intenção do legislador foi de abarcar as diferentes concepções de abuso de direito, impondo limites éticos ao exercício das posições jurídicas, seja por meio da boa-fé objetiva, da noção de bons costumes ou da função socioeconômica dos direitos. Não há dúvidas, portanto, que a Lei nº 13467/2017 alterou o princípio de que o legislado prevalecia sobre o negociado, por expressa determinação do que consta no caput do art. 611 da CLT. Desta feita, como enfatizam Cassar e Borges, não apenas restou consagrada a possibilidade de ampla negociação, como já dito alhures, como também a maior dificuldade de intervenção do judiciário no âmbito de validade das normas coletivas, ao adotar o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, dando maior segurança às convenções e acordos coletivos e aos seres coletivos. Silva, ao analisar as mudanças, ressalta a ênfase dada à negociação coletiva na reforma trabalhista, acrescentando, mais adianta que não é recente a discussão do negociado sobre o legislado,
pois desde o governo Fernando Henrique o conceito de negociação coletiva foi ampliado, apesar da resistência que encontrou no governo Lula, alcançando, agora, êxito no Congresso Nacional, o que culminou na inserção dos arts. 611A e 611B. Resta claro, portanto, que a reforma trabalhista significa, no que tange o alcance da negociação coletiva no Brasil, um divisor de águas, consagrando expressamente a prevalência do negociado sobre o legislado. 3.3 A inconstitucionalidade do art. 611A da CLT. A fim de acompanhar as novas formas de relações de trabalho foram realizadas adaptações na CLT. Todavia, essas alterações têm sido objeto de vários recursos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, as quais defendem a inconstitucionalidade de alguns de seus artigos, inclusive o artigo 611A, como exemplos Re 590.415 e Re 895.759 p. No dia 11 de outubro de 2019, em decorrência do Re 81971.2017.5.10.0022, o TST decidiu pela suspensão de todos os processos que versem sobre a validade das normas coletivas que limitam ou restringam direitos trabalhistas. A suspensão prevalece até que o STF defina a tese jurídica sobre a matéria. Pelo fato de estar sobreposta à legislação, alguns doutrinadores posicionam-se contra a previsão disposta no art. 611A, pois questionam a extensão da eficácia dos acordos e convenções coletivas. Sustentam que as leis trabalhistas estariam enfraquecendo, uma vez que os direitos trabalhistas poderiam ser altamente prejudicados, pois abrangem questões importantes dos trabalhadores, como jornada de trabalho, intervalo de descanso, remuneração entre outros, fortalecendo, assim, a possibilidade de renúncia de direitos constitucionais. Resta evidente, do até aqui exposto, que o art. 611A, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela Reforma Trabalhista, implementada pela Lei N. Graus 134672017, alargou sobremaneira, e de forma desproporcional, como lecionam Delgado e Delgado, os poderes da negociação coletiva. Exatamente por isso, segundo os citados autores, tal alargamento pode ir de encontro às condições contratuais e ambientais do trabalho, comprometendo sobremaneira a relação entre empregado e empregador. Cassar e Borges enfatizam, ainda, que o dispositivo em comento é questionável, quanto à sua constitucionalidade, pois objetiva diminuir os direitos dos trabalhadores, nunca aumentá-los. O caput do art. 611A da CLT, com redação dada pela Reforma Trabalhista, autoriza a ampla flexibilização, aumentando o leque de possibilidades de direitos previstos em lei que podem ser reduzidos ou suprimidos. A norma não teve o objetivo de ampliar direitos, pois isso sempre foi possível. De fato, houve a intenção de beneficiar o trabalhador, por parte do legislador. Ao determinar a prevalência do negociado sobre o legislado, o art. 611A da Consolidação das Leis do Trabalho tem em vista exatamente o comprometimento de direitos conquistados e assegurados ao longo dos tempos. A esse respeito também lecionam Delgado e Delgado. Com a prevalência do negociado sobre o legislado, caput do art. 611A da CLT, a Lei N. 134672017 autoriza a supressão ou atenuação, pela negociação coletiva trabalhista, de regras imperativas estatais incidentes sobre o contrato de trabalho,
com evidente negligência à noção de centralidade da pessoa humana na ordem jurídica e na vida social. Mediante essa extensão extremada e desproporcional de poderes, a lei também inviabiliza a materialização do direito fundamental ao trabalho digno, em decorrência da permissão à flexibilização de direitos trabalhistas indisponíveis, afirmam Cassar e Borges. Complementam ainda, que o art. 611 traz 15 expressas hipóteses em que é possível que o negociado prevaleça sobre o legislado. Nesse cenário, abre mão para a supressão de direitos, pois tal rol é exemplificativo. O texto afirma que a enumeração desses direitos nos incisos do artigo é meramente exemplificativa. A prevalência do negociado sobre o legislado enfraquece o princípio da indisponibilidade dos direitos legais trabalhistas, assim como derruba o princípio da prevalência da norma mais favorável. Torna os direitos trabalhistas menos públicos e mais privados, transformando a maioria dos direitos contidos na CLT, que não se encontram na Constituição, em direitos disponíveis. No entender dos autores, portanto, a clara mitigação dos direitos trabalhistas e afronta à indisponibilidade, haja vista, repita-se, o alargamento das possibilidades de questões negociadas prevalecer sobre o legislado. Na mesma senda, Delgado e Delgado ressaltam a clara necessidade de que qualquer normatização observe o disposto no texto constitucional, mormente quanto à possibilidade de mitigação de direitos. O padrão regulatório de normatização coletiva deve observar o Estatuto Constitucional, Internacional imperativo e legal cogente de proteção ao trabalho humano, à luz do princípio da adequação setorial negociada. Pelo princípio da adequação setorial negociada, as normas autônomas juscoletivas, construídas para incidirem sobre certa comunidade econômico-profissional, podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, desde que respeitados certos critérios objetivamente fixados. São dois esses critérios autorizativos: quando as normas autônomas juscoletivas implementam um padrão setorial de direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável; quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade apenas relativa, e não de indisponibilidade absoluta. Resta claro que o legislador não se atentou para os problemas oriundos da negociação coletiva, mormente quanto ao alargamento. Assim, o art. 611 da Consolidação das Leis do Trabalho é inconstitucional, pois claramente afronta o princípio da indisponibilidade e consagra a possibilidade dos instrumentos de negociação coletiva possibilitar sejam direitos dos trabalhadores mitigados. 4. Conclusão. O art. 611 da Consolidação das Leis do Trabalho trouxe a discussão da validade do negociado sobre o legislado, tendo em vista a função primordial do direito do trabalho, que é a proteção do trabalhador, mesmo em situações de negociação entre empregado e empregador, para assegurar o seu bem-estar físico e psíquico do trabalhador. Em que pese a finalidade principal do direito do trabalho, a negociação coletiva vem sendo amplamente utilizada, pois nem sempre as normas estatais atendem aos anseios dos trabalhadores e dos empregadores, sendo necessário o estabelecimento de normas específicas, negociadas entre as partes, para atender às peculiaridades de um mercado cada vez mais competitivo. Face às peculiaridades do direito do trabalho, conflito de normas não é solucionado tal como ocorre no direito comum, buscando, por exemplo, o critério da superioridade da norma,
pois se assim o fosse factualmente estaria sendo aplicada a consolidação da Lei do Trabalho, já que se trata de norma estatal, que seria superior à norma negociada. O principal argumento daqueles que defendem as normas introduzidas pela reforma trabalhista é de que o Estado não pode ignorar a vontade das entidades sindicais, que por expressa determinação constitucional representa os interesses dos sujeitos envolvidos na relação de trabalho, e possuem autonomia para dispor de determinados direitos. Em que pese a preocupação do legislador reformista em atender às modernas relações de trabalho em que valoriza o princípio da autonomia privada coletiva, permitindo que as partes estipulem, mediante negociação coletiva, as normas que regerão as relações laborais, apresenta conflitos com a Constituição Federal de 1988, no art. 5º, XXXV e no art. 7º, quando não observa os limites mínimos fixados. Ao possibilitar que as normas negociadas prevaleçam sobre o legislado, a reforma trabalhista vai de encontro com a evolução do direito do trabalho, permitindo que direitos fundamentais do trabalhador, apesar das limitações constitucionais, sejam mitigados. E esta mitigação, em tempos de crise, acaba comprometendo ainda mais o trabalhador, elo mais frágil na relação de trabalho. Observa-se que, ao longo da história da negociação coletiva no Brasil, que os direitos conquistados desde 1934 foram adquirindo espaço e consagrando-se na Constituição Federal de 1988. Todavia, a reforma trabalhista reduziu drasticamente os direitos dos trabalhadores, que eram protegidos constitucionalmente. Dessa maneira, o empregado poderá ser coagido a aceitar as diretrizes definidas pelo empregador, pois este terá total liberdade para propor as condições do contrato de trabalho. A crise econômica instalada no Brasil influencia o trabalhador a aceitar a negociação para proteger o seu emprego e o sustento de sua família. Todavia, não será uma tarefa fácil, tendo em vista se tratar de matéria que envolve temas sensíveis para a sociedade, como função social, limites do negociado sobre o legislado, proteção aos empregados, entre outros. Mas espera-se que a decisão tomada pelo STF seja favorável à manutenção da integridade sistêmica do direito do trabalho. Cabe, portanto, o controle de constitucionalidade pelo Judiciário, a fim de que as modificações trazidas pela Lei 1246720117 não retrocedam os direitos adquiridos pelos trabalhadores e mantenham o nível proteção social alcançado em anos de lutas trabalhistas.